Este programa é livre para todos os públicos. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Que alegria chegar na tua casa, na intimidade da tua família, com o nosso programa na Escola de Nazaré, diretamente aqui da Terra Santa, diretamente de Nazaré. Falando hoje, como tema do nosso programa, a educação dos filhos. Estamos falando de um tema que tem a graça deste lugar santo. Sim, aqui Jesus foi educado na sua humanidade. São José se tornou o grande educador do Filho de Deus. E Nossa Senhora também, como mãe, a grande educadora do Filho de Deus na sua humanidade. Vamos, neste programa, aprender sim a educar os nossos filhos e vamos também aprender a nos educarmos, a nos tornarmos pais e mães responsáveis no amor de Deus. E a pergunta: o que significa educar os filhos, filhas, e como fazer isso na prática? Sim, estamos falando de educação, ou melhor, do ministério dos pais. Você que tem a vocação ao matrimônio, a vocação ao amor conjugal, você tem também dentro do teu coração este dom maravilhoso que é o de ser educador dos filhos que Deus te confiar. Sim, é um ministério. E é um grande privilégio, sim, privilégio, você pai, você mãe, você tem o privilégio, você recebeu o dom de Deus de transmitir o dom da vida e também de educar os teus filhos para a vida e na fé cristã para a vida eterna. Sim, você que tem a vocação ao matrimônio, você pai, você mãe, você tem a responsabilidade, por isso nós falamos de paternidade, maternidade responsável, porque você como pai, mãe, vocês, nós também na paternidade espiritual, nós temos a missão de levar os nossos filhos para o céu, educá-los para a eternidade e assim ajudá-los a viver bem, prepará-los para a vida. É um modo de educar, a grandeza da educação e o modo de educar. A palavra educação do latim educere. Você vai tirar o melhor que tem do teu filho, da tua filha. Esta é a educação. Nós pensamos sempre que a educação é somente comportamental. Certamente, eles irão olhar para vocês, pais, como vocês se alimentam, como vocês se sentam à mesa, a educação da mesa, de fazer as alimentações com aquela oração antes de comer. Eles irão ver como vocês se comportam um com o outro, a gentileza do pai com a mãe, o respeito, também aquela gratidão que tem a esposa pelo pai que está trabalhando, ou a reciprocidade que eles irão notar, cumplicidade entre vocês. Tudo isso é o comportamento externo e não são somente os comportamentos que educam, e também as atitudes interiores, que é o máximo da educação, quer dizer, colocar no coração ou fazer o melhor deles saírem naquelas atitudes que são convicções profundas que nós pedimos e transmitimos aos nossos filhos, aquela de ser realmente atento às pessoas, de ter uma jerarquia dos valores, aquela fé cristã que é uma atitude
atitude de convicção. Por isso, a educação dos filhos, o como, é uma grande arte. Inicia já lembrando que vocês são os primeiros, pais e mães, vocês são os primeiros instrumentos da educação dos filhos, porque eles são os primeiros que irão experimentar aquela comunicação profunda, o modo de comunicar, a tonalidade da voz, a não agressividade, tudo isso vão formando atitudes nos filhos. O ir à igreja, atenção à palavra de Deus, aquelas orações mesmo pequenas, as orações simples que nós ensinamos às crianças, tudo isso faz parte da educação e ajudando a terem atitudes. Sim, a criança, como nós todos nascemos com pecado original, do meu, eu quero tudo para mim, eu vou ser um pouquinho agressivo, nas crianças começam as birrinhas, né? É o momento de educar. Não, Jesus nos ensina algo diferente. A palavra de Deus, a criança entende com pequenas frases, diz que nós temos que amar, que nós temos que partilhar. E tudo isso estamos ali alimentando, estamos ali imprimindo o dom extraordinário de sermos filhos de Deus nos nossos filhos. E a pergunta, sempre na educação dos filhos, como dar limites sem se tornar controlador? Lembro que é necessário lembrar que você, pai e mãe, vocês são educadores dos vossos filhos. Como São José foi o grande educador do Filho de Deus. E sim, ele colocou dentro de Jesus, na sua humanidade, aquela bússola interior, aquele discernimento profundo humano que São José transmitiu. Por isso, antes de iniciar a falar de dar limites, como não ser controlador com os próprios filhos, temos que lembrar que o primeiro passo na educação dos filhos, antes dos limites, é escutar os próprios filhos. Sim, passar tempo com os próprios filhos, não minimizar as emoções que as crianças já pequenas, os pequeninos já têm e também os adolescentes, não minimizar, porque pensamos, não, são crianças, é só sentimento, são crianças, não, eu tenho outra coisa para fazer. Não, dar tempo e escutar, este é um início. E certamente, ser educadores, pais, é também colocar limite, ajudar os filhos a conhecerem o próprio limite também no respeito com os pais, sem levantar a voz, com a tonalidade de voz, quanto possível, incisiva, mas não agressiva, quer dizer, o escutar. Com a educação, ninguém aprende de um dia para o outro, o autocontrole, que diz São Paulo aos Gálatas, o fruto do Espírito é a paciência e o domínio de si. Imagine, você que recebeu na tua casa o dom da vida de ter um filho, de ter uma filha, este ministério vem exercido também pedindo ao Espírito Santo o domínio de si. E gostaria aqui de dar alguns conselhos práticos, porque entre limite e controle. Eu lembro que na infância e na adolescência, os pais precisam ser mais diretivos. Sim, não terem medos de indicar, porque a criança, o adolescente precisa de segurança, precisa de criar, o adolescente de modo especial, afirmar a própria identidade. Como afirma a própria identidade? Com um pouco de rebeldia, com um pouco de perguntas, mas tem que encontrar neste momento direção. Direção. É melhor pecar, errar, com um pouquinho mais de direção, mas não em modo permissivo. Ser permissivo, laissez-faire em francês, não deixar fazer o que quer, não ajuda na educação das crianças e dos adolescentes. Não terem medo de serem controladores. Realmente, não criar ânsia, mas serem presentes. Darem uma direção.
Eu não quero ir para a escola. Você vai para a escola. Eu não quero fazer a minha higiene pessoal. Vai fazer a higiene pessoal. Porque se você deixar a criança... Eu encontrei um educador que dizia, não, nós temos que deixar a criança fazer o que ela quer, porque é a sua expressão, né? Ela vai jogar comida na tua cara, ela vai tratar mal as visitas, porque... temos dentro de nós, sim, o fruto da nossa natureza, que é ainda do pecado e vem educado. Por isso, crianças e adolescentes, sim, pais, serem diretivos. E, no início da vida adulta, depois de 17, 18 anos, realmente dar mais autonomia e acompanhamento. Acompanhar com mais autonomia e certamente ajudando nessa primeira fase da vida adulta, aonde o jovem é chamado a tomar decisões importantes na vida, a sua faculdade, o seu estado de vida, e ele necessita desta autonomia, sempre acompanhado, sempre tendo, podemos dizer, o suporte familiar, mas já a sua autonomia. Educaram a grande arte. Uma pergunta muito interessante, porém ainda mais interessante e importante, a resposta desta pergunta. Qual a melhor forma de corrigir os filhos? Sim, papai, sim, mamãe, você tem no teu ministério de ser educador dos teus filhos, sim, a obrigação, o dever, o ministério de corrigir. Ajudar os filhos com a correção. É muito importante. Aqui eu gostaria de dar alguns exemplos e também de lembrar algumas situações. Eu trabalhei muitos anos na formação de jovens frades e também de seminaristas nesses meus anos de sacerdócio, como educador na vida religiosa e também com seminaristas diocesanos que me foram confiados aqui em Nazaré. E muitos são feridos nesta paternidade. Quando você inicia a correção fraterna, eles se fecham, não aceitam que você se aproxime, porque são feridos na correção. E aqui necessitamos entender e dar o primeiro conselho prático para você, papai, você, mamãe, e você também, educador, que está nos acompanhando. Iniciamos a distinção entre o ato disfuncional a ser corrigido e a pessoa. Os nossos pais, muitas vezes, erraram e muitos ainda erram. Aonde coloca o ato a ser disfuncional, a ser corrigido, ao nível do amor que tem pelos filhos. Fazem os filhos se sentirem culpa ou colocar que aquele erro irá influir no nível de amor que o pai ou a mãe, o educador, sente por eles. Isto é muito importante. Corrigir o ato sem tocar a relação com a pessoa. Este filho, esta filha é uma pessoa que tem o seu caráter, que tem a sua inclinação, que tem as suas emoções, um diferente do outro, os filhos não são iguais, um é mais sensível, outro menos, um é introverso, outro é extroverso, tem o seu modo de ser, o seu próprio caráter. Por isso, a disfunção vem corrigida, mas não ligado à pessoa. Eu encontrei mães, pais, que deixam de falar com os próprios filhos. Não, eu não falo mais contigo. Ele vai ligar ao ato disfuncional, ao nível, à relação de amor que tem o pai e a mãe por ele. E ali iniciam já as chamadas feridas, que uma pessoa leva para toda a vida, porque sente aquele senso, o senso de culpa, aquela tristeza muitas vezes que um sente no coração, porque o meu pai e minha mãe não me amam. E isso realmente é um mal. Por isso, a distinção entre ato e a tua relação com o teu filho. Nunca deixar de falar. Você pode corrigir, passou, melhorou o comportamento, o abraço. Olha, eu te amo, é assim que eu gosto de te ver.
Isto era para o teu bem, por isso eu não deixei você sair hoje, por isso eu te dei este pequeno, podemos chamar de castigo, de educação, aqui uma pequena punição para que entenda o valor das coisas, mas sempre diz a distinção entre ato e relação de amor. Esse realmente é um conselho que eu dou, porque encontrei muitas pessoas feridas, educadores feridos, pais feridos, mães feridos. Se você foi ferido na relação com teu pai, com a tua mãe, geralmente, quando nós não somos curados, nós iremos transmitir isso para os nossos filhos. Nós iremos transmitir aquele modo de educar. Vamos quebrar esta catena do mal, né? essa corrente, podemos dizer, do mal. Vamos cortar. Não, eu vou pedir o dom do Espírito Santo, curar o meu coração, e irei educar, não com uma liberdade exagerada, não, eu irei corrigir os meus filhos, eu irei estar próximos deles com esta distinção, o ato e a pessoa. E Jesus nos ensina, eu não quero a morte do pecador, mas que viva. Jesus disse, ele nos diz, eu não quero o pecado, sou contra o pecado, mas eu amo o homem e a mulher, eu amo a pessoa. Isso é Jesus que nos ensina, é um modo de educar e de crescer. Uma pergunta importante para os pais que têm filhos adolescentes, crianças que estão na puberdade e também no início da vida adulta. Os pais ficam muito preocupados e recebemos esta pergunta interessante. Quais as consequências do uso das telas na infância? Lembramos que estamos falando de celulares, tablet, computadores e tudo aquilo que hoje é de grande, podemos dizer até importância na educação, porque nós não podemos proibir totalmente, faz parte, a tecnologia faz parte da nossa sociedade. Os nossos filhos, sim, podemos dizer também que na vida, na seleção daquilo que eles irão fazer, dependerá tanto da habilidade que eles vão ter com estes instrumentos, por isso não podem ser realmente abolidos, não podem ser proibidos, mas devem ser educados, porque nós temos sérios riscos. Por isso eu digo, o uso ou o abuso desses instrumentos. Podemos falar de uso ou abuso da internet, das redes sociais em particular, também pode levar a sérios riscos. Você pai, você mãe, você sabe, já entendeu que é um risco. Riscos que podem atrapalhar, sim, e danificar na educação dos próprios filhos. Vamos então. Começamos porque alguns pais que têm 35 anos, são jovens, têm 40 anos, mas dizem, padre, eu não consigo acompanhar o ritmo dos meus filhos com as redes sociais, com as telas dos meus filhos. O que eu faço? Então vamos lá, alguns conselhos práticos. Como eu já disse, não se pode proibir, porque realmente não é algo banal de dizer que a seleção dos nossos filhos, a seleção daquilo que eles irão fazer na universidade ou no trabalho, de hoje em diante, irá caminhar para a estabilidade. Por isso, não podemos proibir. Alguns conselhos práticos para você, pai. E precisa ter força. Precisa ter força e dar você o bom exemplo. Primeiro, limitar o tempo. Existem aplicativos de controle do tempo. Minha sobrinha, com meu sobrinho, eles têm duas crianças pequenas, um de 8 anos e um outro de 10 anos, e os celulares, o celular que eles levam para a escola, também os tablets, são controlados por um aplicativo que tem horário. Eles sabem que o aplicativo irá abrir o celular, irá funcionar somente naqueles horários. É importante educar ao tempo. Importante, seja forte, porque
está totalmente com videojogos, totalmente irá danificar o cérebro do teu filho. Eles serão dependentes. Nos Estados Unidos já temos até uma terapia para dependentes desses instrumentos. Segundo, encorajar atividades físicas e interativas nos filhos. Não é somente as telas. Exercícios físicos, participar ao jogo de futebol, ir ter a dança, experiências físicas e interativas. Um outro conselho, que eles usem as telas para aprendizagem de línguas, para a criatividade, e não permitir durante as refeições. Você também é adulto. Durante as refeições não é permitido o uso de celular, de tablet, ligar televisão. Não, é o momento de estar juntos, de falar, de escutar, de experimentar o calor humano, também as notícias que um traz do seu ambiente. Esta interação é muito importante. Um outro exemplo que eu dou, que eu estive podemos dizer que não porque eu escolhi, mas por graça de Deus, eu estive na Santa Marta, que é onde vive o Papa, porque fui para uma ordenação episcopal no Vaticano, e é proibido o uso de celular no refeitório. É uma ordem do Papa Francisco para todo mundo que vive lá, bispos, monsenhores. O Papa não aceita que no refeitório se usem celulares. Então, nosso papai da igreja, que é o Papa, ele está dando bom exemplo e está dizendo, lá na casa dele, ninguém usa celular no almoço, ninguém usa celular no jantar, porque é o momento da comunhão. E concluo, outro conselho importante, atenção com as mídias sociais, com quem os teus filhos estão falando. Se estão falando com adultos, é um grande perigo, porque sabemos dos abusos sexuais também e psicológicos, que as crianças são vítimas porque nas redes sociais estão pessoas com mais intenções. Então, e não deixar que o filho fale com quem ele quiser. O grupo da escola, certamente, o WhatsApp da sua classe, crianças da mesma idade, mas não com adultos maliciosos. Esses são alguns conselhos. Reze pelos filhos e também, se você quer educar os teus filhos, eduque também a você mesmo. Com a graça deste lugar santo da Santa Família, queremos transformar neste momento todos os nossos sentimentos, as nossas preocupações, as preocupações que nós temos com os nossos filhos. Queremos sim que se transforme em oração, que se transforme em desejo de bem, em desejo de santidade para eles. E nós queremos rezar com Eclesiástico, capítulo 30, versículo 2. Quem corrige o próprio filho, depois terá satisfação e ficará orgulhoso dele na frente dos conhecidos. Queremos rezar para que você, pai, você, mãe, tenha a força do Espírito Santo para o ministério como pais e educadores dos próprios filhos. Que o Espírito Santo ilumine a mente, dê a força, o discernimento no ajudar os filhos a decidirem sempre para o bem e também com as escolhas pessoais das próprias vidas. E queremos crescer neste clima de confiança que é fruto da tua oração pessoal, da tua oração como casal pelos próprios filhos e também da tua oração com os próprios filhos na igreja doméstica, que é a tua casa, e também na comunidade paroquial, eclesial, que é a tua casa, a mãe igreja, que te educa, que te acompanha em todos os momentos. E gostaríamos também de lembrar que muitos irmãos e irmãs estão rezando conosco e tantos escreveram para o nosso programa. A Jane Silva pede orações pelo seu relacionamento com João Ademir, pois irão se casar neste ano com a graça de Deus. O
Tiago Almeida pede à família de Nazaré que interceda pelo seu relacionamento. O Sam Rocha nos enviou sua mensagem pelo Instagram CN Terra Santa. Obrigado, Padre. Às vezes falamos coisas com os nossos filhos sem pensar. Peço oração pelo meu filho que amo muito, Gabriel Cardoso. E queremos concluir o nosso programa com a oração que Papa Francisco conclui a exortação apostólica Amoris Laetitia. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós, nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nós nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. O Senhor esteja convosco. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa na Escola de Nazaré. É a Escola do Evangelho que te ajuda a crescer na fé.